Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Hoje quero falar com você principalmente casais que querem fazer um planejamento financeiro para conquistar algo, né? Conquistar bens, conquistar patrimônio, conquistar qualidade de vida, né? E de maneira bem simples, as finanças elas são bem complexas, porém existe maneira simples de você estar criando um planejamento onde você possa estar tendo qualidade de vida, você possa estar conseguindo comprar os bens essenciais para você viver no dia a dia e ainda assim tirar parte do seu patrimônio, da renda familiar do casal e ainda fazer investimentos pensando no futuro, pensando para criar os filhos, pensando em dar uma boa educação, pagar boas escolas ou qualquer que seja o objetivo da família, tá? Vou te dar um exemplo muito simples, tá? Então, digamos que a família tem uma renda familiar de 15 mil reais, tá? O marido ganha 7.500 e a mulher ganha 7.500. Então, desse montante, você pode estar fazendo uma divisão, né? Você pega um montante para usar para transporte, um montante para usar para residência, né? Para imóveis, um montante para alimentação, um montante para saúde, ou seja, você vai distribuir um percentual dessa renda da família para todas as áreas que contempla a sua vivência, o seu dia a dia, tá? E uma outra parte você vai tirar para fazer investimento, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Digamos que você tire lá 15% para ter um veículo, você que tire 30% para a área de imóveis, né? Comprar um imóvel ou locação, se for melhor para vocês. Você tira um outro percentual para educação, para saúde, para segurança, mas você tem um percentual em torno de 10 até 20% você tira para fazer investimento a longo prazo, para pensar numa aposentadoria lá no futuro. Aí vou te dar um exemplo que, digamos que você tem 4 caixinhas, né? Você pega uma caixinha, você vai colocar para uma reserva de emergência, uma outra caixinha você vai colocar para você planejar viagens, né, com a família, para curtir com a família. Uma outra caixinha você vai criar para você investir para o futuro, para ter uma aposentadoria lá no futuro, né? E uma outra caixinha você vai deixar essa caixinha para investimentos que ficam mais disponíveis, né, para você gastar tudo que você precisar. Então você vai criar esses investimentos. Por que as 4 caixinhas? A primeira, a reserva de emergência. É importante você ter uma reserva. Por que a reserva é tão importante? Porque se você fizer outros investimentos, né, e não ter a reserva, numa possível emergência, você vai vender todos aquele produto que você comprou, produto não, você vai vender todos aqueles investimentos que você fez, você vai desfazer dele para suprir aquela emergência. Agora, quando você tem a emergência, caso surgir uma emergência, você já tem de onde está tirando esse dinheiro. Então você tira da reserva de emergência, supre aquele momento que você está precisando, e aí depois você volta e repõe gradativamente até completar 100% da reserva que você acha que é importante, né? A outra conta que você vai deixar ela disponível, né, numa aplicação que tenha baixo rendimento para ter liquidez imediata também, para você gastar tudo, é importante porque você vai ter, quando você precisar comprar algo, você tem uma caixinha que você tem o caixa lá disponível para você comprar no supermercado, para você fazer pequenas viagens, para você fazer coisas que não estavam dentro do seu orçamento lá. Essa caixinha é para gastar tudo mesmo, tá? A outra caixinha é para investimento a longo prazo. Então você vai pensar numa carteira de investimento que contempla uma boa rentabilidade, tá? Porém, que você não vai estar mexendo, né? Então, todos os investimentos que você fizer, ele vai durar lá a vida toda pensando na aposentadoria do casal, para ter uma qualidade de vida melhor lá na frente, tá? Então, é muito importante. E as escolhas que você vai estar fazendo também no começo, de grande parte do seu orçamento, você pode pensar em fazer boas escolhas de imóveis, né? O imóvel, ele é um ativo imobilizado que ele tem a valorização anual dele,
tem uma possibilidade de você também comprar um imóvel, né? Pegar parte, né, desse valor do imóvel e fazer investimentos que rentabilizam, você tem uma rentabilidade dele, mesmo você morando nele. Eu vou te dar um exemplo. Você pode pegar, captar recursos, né, deixar esse imóvel captando recursos, e o recurso que você pega, você aplica esse recurso, e esse recurso começa a pagar as despesas diárias, como condomínio, como IPTU, como pequenas melhorias no apartamento. Então ele não fica 100% imobilizado, ele está sempre trazendo recurso financeiro para você. É um ativo que vai estar trazendo recurso para você, além de você morar lá nesse apartamento. Então existem possibilidades também, tá? O automóvel, eu penso num carro bacana, um carro bom, que traga segurança, traga conforto para você, para sua família. Então é importante você ter qualidade de vida, né? Se você não fizer dessa maneira, se você fizer diferente, pegar todo o dinheiro e fazer investimento e não sobrar nada, vai chegar um momento em que você e sua família não vai aguentar. Imagina você fazendo um regime, você corta tudo que é gostoso, né? Tudo que você mais ama, você corta tudo. Vai chegar um momento que você não aguenta mais ficar com aquele regime. Agora, se você criar um planejamento financeiro, um orçamento doméstico, onde você tem tudo que você precisa, você tem, tá? Então, como você consegue saber disso? Você tem que sentar, conversar, convida a esposa, ou a esposa convida o esposo, senta na mesa, pergunte o que é mais importante para você, qual área que nós devemos contemplar com esses recursos que a gente recebe, que tipo de coisas que nós podemos ter, que nós teremos uma vida bacana, né? Então, é importante você sentar com a esposa, é importante sentar com o esposo e dialogar, conversar, e baseado na conversa da família, vocês decidem quais áreas são mais importantes para a família, e aí você tira um percentual para contemplar todas essas áreas que é importante, e as outras áreas que vocês ainda não têm, você pode fazer investimento planejando para você conseguir. Tem consórcio, por exemplo, imobiliário, que tem uma taxa muito bacana, você pode estar comprando bens através de consórcio, a taxa é muito baixa, né? Pode fazer um planejamento bacana para estar trocando o carro todos os anos. De repente você quer mudar, está no imóvel bacana, mas quer mudar para uma nova região, que é um pouco mais cara. Então você pode fazer um consórcio da diferença para comprar o imóvel, o custo é baixo também, tá? Então tem diversas opções que você faz. Do automóvel, você pode contratar um seguro para cobrir, caso quebrar, você tem um seguro daquele veículo. Então, existem diversas maneiras de você estar blindando o seu patrimônio, caso houver uma crise, caso houver um problema pontual, você tem de onde estar tirando recursos para custear aquilo, sem interferir na qualidade de vida da família, sem interferir na qualidade de vida do casal. Mas onde investir? Bom, cada casal, eles têm uma linha de investimentos que é mais adequada. Tem pessoas que é avesso ao risco, tem pessoas que é mais moderado, né, que aguenta correr um pouquinho de risco, e tem pessoas que é mais avançado, ele entende tudo sobre investimento e gosta de correr um pouquinho de mais risco. Então, primeiro tem que olhar o perfil de investidor, né? Mas existem investimentos rentáveis no ramo imobiliário, existem investimentos que dão boa rentabilidade, por exemplo, no ETF, por exemplo, existe rentabilidade para comprar participações de empresas, ou aquelas pessoas que são empreendedoras, pode criar o seu próprio negócio. Então, existe N possibilidade de você estar investindo o seu dinheiro, criando uma carteira de investimento. Para quem não tem um conhecimento avançado, é importante a diversificação dos negócios, porque a diversificação, caso houver uma crise em determinado setor que você investiu, tem um outro setor que não está em crise, e com isso você tem uma balança, tem um equilíbrio, né? Então você não tem uma perca financeira muito grande. Você perde um setor, mas do outro lado está em alta, você acaba equilibrando as suas finanças de um lado, equilibrando os ganhos, né? A rentabilidade. E no momento de crise, normalmente é o melhor momento para você comprar bens muito mais baratos. Em todos os sentidos. Se você pegar o mercado de ações, então toda vez que tem uma crise financeira no mundo, as ações elas caem bastante, né? E as empresas permanecem com bons fundamentos. É importante lembrar disso. Então, empresas que têm bons fundamentos, têm boas possibilidades de geração de caixa
no futuro, porém ela está passando por uma crise pontual, mas logo que passar aquela crise ela vai voltar. Então os papéis caem. Então o papel caiu, então é o momento de você fazer o aporte, de comprar. É o momento de comprar. Você está no mercado imobiliário, de repente tem uma crise de crédito. Aí você sabe que grande parte dos imóveis eles são vendidos através de financiamento imobiliário, via banco. Tá? Então, se os bancos não estão liberando o crédito, ou se o crédito está muito caro, então há uma redução das aquisições. Havendo essa redução, vai ter pessoas que querem vender rápido e não conseguem. Então, o que acaba acontecendo? Os imóveis caem o valor. Caindo o valor, é o momento de você comprar. Né? Outras oportunidades, por exemplo, no mercado imobiliário, de repente sua cidade está crescendo, vai ter um shopping grande em uma determinada região, e que esse shopping vai demandar uma quantidade de pessoas muito grande para aquela região. Então, é o momento de comprar imóvel próximo àquele shopping, que possivelmente ele vai valorizar quando instalar aquele shopping naquela região. Eu estou falando de shopping, mas pode ser qualquer eventos, né, que geram impacto naquela sociedade e que faz os imóveis subir. Né? Então, existem diversas opções que você pode estar investindo, e investimentos não é... Se eu tenho que observar tudo, né? Você tem que ter uma visão global. Você observa o setor, né? Se é um setor perene, você observa se aquela empresa que você vai investir, se ela é perene, né? Se ela tem bons fundamentos, se ela tem bons gestores. Então tem diversas formas de você analisar uma empresa. Aí você olha o PL dela, se é um PL bom, por exemplo, de empresa listada na bolsa. Você olha o ROI, se ela está entregando um ROI bacana, o ROI que se é interessante. É importante fazer análise vertical para você verificar se o gestor está fazendo um bom trabalho, o gestor. Olha a análise horizontal para você analisar os anos, né? Todos os anos, como está sendo, se ela está crescendo receita, se ela está crescendo lucro, se ela está tendo um crescimento constante, adequado, ou se está tendo muita volatilidade no crescimento dela, se está fazendo investimentos, né, que esses investimentos vão trazer lucros no futuro, se a empresa está mais estabilizada, se está muito alavancada, que é outra coisa importantíssima, você olhar, por exemplo, nas empresas listadas na bolsa, observa o endividamento, qual é o tipo de endividamento, se é um endividamento que ela fez para fazer investimentos, para que esses investimentos trazem no futuro bons fluxos de caixa, ou se é endividamento para pagar dívida, qual é o percentual, né, ideal daquele setor, se é uma empresa bem gerida. Então tem diversas opções de análise que você faz, né? Aí tem a parte de capital de giro, você olha o capital de giro da empresa, se esse capital de giro se é suficiente para pagar todas as contas que tem do pelo menos de um ano. Tem algumas empresas que o ciclo do capital de giro é um pouco maior, mas normalmente a grande maioria é de um ano. Né? Se a empresa tem caixa, se ela tem reservas, caso houver uma crise, ela tem reserva para estar cobrindo essas contas diárias, para pagar fornecedor, pagar impostos, pagar pagar funcionários, pagar os financiamentos que foram feitos, os compromissos assumidos ao longo da vida. Então, são uma série de análise financeira, são uma série de indicadores que te dá possibilidades, né, de você estar conseguindo ter uma visão geral daquele negócio, e aí você observa se essa empresa tem possibilidade de continuar fazendo o que ela conseguiu fazer até aquele momento exato onde você está analisando. Tá? Tem, por exemplo, o balanço patrimonial. É importante você olhar o balanço patrimonial da empresa, porque lá existe todas as informações para que você possa estar iniciando a sua análise de como está a empresa naquele momento. Tem o balanço, a DRE, demonstração de resultado do exercício, que ela vai demonstrar a performance, a gestão da companhia, né? Quanto que está faturando ela, se o faturamento está crescendo, quanto ela está pagando de imposto, quanto está dando o EBITDA dela, se ela está conseguindo gerar caixa, né? A empresa, se o lucro dela, se é um lucro recorrente, se não é recorrente, se tem muita volatilidade, e assim vai. Tem os fluxos de caixa, que é muito importante, a demonstração de fluxo de caixa, para verificar no dia a dia da companhia quanto que está entrando, quanto que está saindo, que tipo de despesa você está tendo,
que tipo de entrada, né? Qual que é a média, né, de entrada diária de caixa na sua empresa. Então, existem N possibilidades de você fazer análise numa empresa, por exemplo, e que aí você começa a tomar a decisão de compra daquela empresa lá, tá? Então, você analisa o setor, analisa a companhia como um todo, analisa os concorrentes como um todo, e aí você faz uma gestão, verifica se o gestor está fazendo uma gestão eficiente, se ele está fazendo uma gestão diferente dos concorrentes, se os concorrentes estão mais eficientes ou não, e aí você vai analisando e verificar qual é o perfil de negócio que você vai colocar no seu negócio, no seu rol, né, de análise, para depois você comprar as ações daquela companhia. Parece complexo, mas não é tão complexo assim. O grande segredo é você estudar, é você dedicar. Eu acredito que não existe um outro caminho para você ter uma boa performance, né, nos investimentos se você não estudar. Você pode ter um consultor financeiro te orientando, você pode ter uma empresa de consultor te orientando, mas é importante você mesmo saber tomar decisão. Caso precisar, você toma a decisão, você escuta os seus assessores financeiros, mas a decisão final sempre você toma. É importante você acompanhar de perto todos os negócios que você tem para que você possa ter uma performance melhor nos negócios, nos investimentos, tá? Espero que essas informações que eu passei agora, possam te ajudar a refletir melhor sobre o negócio, a conversar melhor com a família, para tomar decisões de negócio, de investimento. Espero que possa ajudar você a refletir e a estudar mais, buscar mais informações sobre aquele negócio que você quer investir, tá? Lembrando sempre que não é recomendação de investimento, é uma maneira de estar estimulando você, estimulando sua família a buscar oportunidade de negócio e que possa dar a você e sua família uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, com pouco recurso, administrando de maneira eficiente e sempre lembrando que o tempo ele é determinante, né, para que você possa estar usufruindo o máximo possível de um retorno maior. Quanto maior é o tempo, maior é a probabilidade de o seu negócio crescer, porque se você fizer boas escolhas, empresas boas, pagando preço bacana, ela é perene, o setor é perene, a probabilidade de dar certo é muito grande. Mas você precisa estudar, não tem outro caminho. Um grande abraço, fique com Deus, foi um prazer compartilhar essas informações com você. Até mais.